muito legal. E assim, por que eu faço questão de perguntar, né, qual que é o ticket e tal? Claro que essa informação pra mim não vai mudar, mas assim, às vezes você tá me vendo aqui, cara, e você tem dificuldade de cobrar 2, 3 mil reais por serviço de contabilidade, né? E tem dificuldade, às vezes, de gerar esse valor pro cliente, né? E o Fernando tem dado excelentes dicas aqui de como você pode fazer. Esse contrato, vou falar o que foi o mais legal dele. Dezembro de 23 ia ser um feriado, não lembro agora se foi dezembro ou novembro, tinha algum feriado. Eu liguei para esse meu cliente, na época ele pagava 3.500, era o contrato dele. De contabilidade? Contabilidade. Caraca. Não tinha nada. E eu sentia que a gente ia perder esse cliente, porque a gente estava em um processo de estruturação da empresa e tudo mais. Eu vou explicar mais para frente, até a minha estratégia para contribuir com o pessoal. E falei, cara, vamos marcar uma reunião com esse cara. Por quê? Ele terceirizava 100% a folha dele, ele colocou para dentro, só que ele contratou outra contabilidade para fazer a folha, porque minha proposta, ele achou muito caro. E eu até tinha falado pra ele, pra pegar uma folha desse tamanho e tudo, cara, pra mim tinha que ser um valor que valesse a pena. A outra contabilidade provavelmente fechou com ele pra tentar depois pegar a contabilidade fiscal. E, cara, foi muito interessante. Eu falei, cara, tem um escritório lá agora, eu tenho que me mexer. Era um cliente pelo ticket dele ser 3.500. Eu não tava na minha prioridade, mas na hora que eu vi uma conta, eu falei, também não quero perder. Então, marquei a reunião e falou, Fernando, é feriado, você vai querer? Eu falei, cara, não importa, vamos lá. Se você puder, eu tô dentro. Então foi o meu sócio, né, da área tributária. A gente fez uma reunião com ele, cara, e sem brincadeira, a gente entrou em vários detalhes, aí entramos lá no sistema dele, a outra contabilidade estava ajudando ele nisso, eu, caramba, ó, a contabilidade entrando, você aqui e eu lá moscando. Cara, entrei, falei toda parte de controladoria, olhei o plano financeiro dele, dei meus pitacos, falei com tudo. Aí, obviamente, peguei as principais dores que ele já foi me falando, né, conforme você vai conversando, o cara vai se abrindo. Cara, juro mesmo, não é mentira o que eu vou falar aqui agora, saí de um contrato de 3,5 para depois de uma semana eu estava com um contrato já de 22 mil, fechado com ele. Fechei a controladoria e o BPO. Depois, um mês de trabalho na controladoria, eu falei, cara, a gente precisa de um cara full aqui para você. Aí a gente foi com um contrato que hoje é 31 e pouco, quase 32 mil. Eu ia perder esse cliente. Ele me ligou, e esse é o mesmo cliente que me chamou para ir jantar na casa dele. Ele falou comigo, quando ele fechou comigo, ele falou, Fernando, cara, eu tô confiando em você, porque eu ia quebrar o contrato com vocês mesmo. Ele falou, não sei o que você pressentiu, mas eu ia quebrar, mas eu tô botando muita fé que agora a gente vai rolar. E hoje, cara, é um dos clientes mais rentáveis, é um dos clientes mais satisfeitos. É isso que eu ia falar, né? Muito porque foda. também eu acho que é uma crença limitante da turma, né? Que, pô, cara, sei lá, como eu posso dizer isso, né? Isso é uma crença limitante que existe até em quem trabalha mesmo com vendas, né? Eu vender mais pro meu cliente, ele já estando na carteira, eu vou corrigir. Quem trabalha no CS, muitas vezes tem essa dificuldade, sucesso do cliente, dificuldade de vender pro cliente da base, né? E às vezes a gente acha que vendendo pro cliente da base, a gente tá, sei lá, gerando mais um custo para ele. Exato. Enquanto, na verdade, não. Né? Vender para o mesmo cliente pode ser, às vezes, a salvação. Não só do cliente na sua carteira, mas também, às vezes, cara, da empresa do cara, né? Porque, assim, por exemplo, com o serviço que você entrega, você traz visões diferentes do negócio do cara, que talvez ele pode perder oportunidades, Sim. ele pode deixar dinheiro na mesa, ele pode deixar de se acreditar, às vezes, de coisa, porque você não tem tanto detalhe de informação, e você vai encontrar, né, no seu serviço caminhos para fazer esse cliente também, como pode dizer, ver valor nesse seu serviço, né? Exato. E tem gente que acha que não, né? Eu vou só vender mais, não é só vender mais, né? É ajudar o cara, só que para ajudar o cara precisa de tempo. Pra botar uma pessoa para fazer isso, daí eu preciso de grana, então... Você colocou um ponto bem legal, que é eu ajudar o cara. Quando a gente tem esse tipo de contrato, a coisa que a gente mais fica matutando lá, mês a mês, e eu forço muito isso no time, é o que a gente pode gerar mais valor para esse cara. Porque assim, quando chega uma coisa que fica muito estável, você começa a ficar preocupado, puta, todo mês ela apresenta, legal, tal. Cara, então assim, o que é interessante por um lado, é muito bom, mas que é um pouco estressante cara, todo mês a gente fica buscando o que a gente pode ver melhor. Que nem esse ano, né, foi o primeiro ano dele lá, tal, a gente aplicou o juros sobre capital próprio. Cara, que é uma coisa básica, mas muitos contadores também não fazem. Fala aí o que é. O juros sobre capital próprio é basicamente, né, você fazer um cálculo, juros ali do capital do sócio, você aplica, é um juros que vira despesa para a empresa, você remunera o sócio. Isso, óbvio, para mim é só válido para a empresa lucro real, porque você pode abater isso do imposto de renda, né, pagar pela pessoa física, ser descontado na jurídica, mas o net é em torno de uma economia de 19%. Cara, o que é legal, poucas pessoas aplicam isso, e a gente aplicou para ele, porque era uma coisa que não vinha antes. Qual a economia mensal que você gera? Ele teve uma economia no ano, porque o capital dele ainda é muito baixo, foi de 70 mil, mas teve um cliente nosso que teve a economia de 400 mil esse ano. Juros sobre capital, 400 mil, porque o PL dele é altíssimo, é uma empresa muito grande, assim, mas, cara, é 60 a 70 mil.
Cara, ele já pagou 6, 7 meses do meu trabalho. É isso que eu falo, entendeu? Por exemplo, talvez se você só faz a contabilidade pro cara, você não conseguiria chegar nesse... Não, você não tem o mesmo... Como fala assim? Você não tem o mesmo apetite. Você não tem uma pessoa que tem um tempo olhando pra isso. Porque a contabilidade, querendo ou não, podem falar, cara, consome ali o dia a dia, e a gente é um escritório, né? Depois a gente vai falar, mas a gente tem contabilidade mensal mesmo ali, hoje. É muito focado nisso. Então, pra gente conseguir fazer isso mensal, cara, é uma correria, é um foco muito grande. Então tem que ter uma outra pessoa olhando para as oportunidades, que não pode ser o cara da operação. Então, quando o cara tem a controladoria com a gente ainda bota mais olho em cima disso. Pra justamente, cara, eu preciso gerar mais valor pros caras, mais valor pros caras. Não posso deixar passar nada. Não posso, porque é um contrato extremamente rentável, é um contrato muito bom, porque ele basicamente tá tudo na nossa mão. Então, a gente olha pra tudo, e isso é muito legal. Porque, obviamente, você tem que ser esperto. Eu tenho um cara que focou e achou uma oportunidade nesse cliente. Você já vai pensar em todos os outros. Claro. Porra, eu não vou focar só nesse, mas hoje eu tenho um cara olhando pra isso e, obviamente, eu achou, cara, o gerente contábil tem que vamos refletir pros outros, aí você ganha ponto com os outros. Aí esses outros, aí eu já tento ganhar ali uma taxa de sucesso. Então, cara, esse trabalho da controladoria, ele agrega muito nesse sentido, porque você força ter que dar outros insights pro cliente, outras economias. Muito top, cara. E vamos lá.